Boa tarde, meu nome é Judite Kruber, sou professora de Teologia Sistemática na Universidade Católica de Lovaina, aqui na Bélgica. Estou muito feliz em poder contribuir para este curso online, para a Teologia e para a Prática da Sinodalidade. Minha contribuição se concentrará no papel do conflito na construção de consenso em uma igreja sinodal. A sinodalidade é, sobretudo, uma expansão da participação. A participação no processo de tomada de decisão. A unidade e o consenso na igreja não são considerados como garantidos, mas são direcionados como objetivo em um processo dialógico da escuta recíproca, paciente e benevolente. A sinodalidade cria, assim, espaço para as diferenças, espaço para os conflitos dentro da compreensão da igreja. E na minha contribuição, eu gostaria de refletir mais uma vez sobre o papel do conflito na igreja. Meu objetivo é focar teologicamente na polifonia da igreja, mas não de tal forma que essa pluralidade seja sujeita a um certo ideal de unidade de forma harmonizante. Em vez disso, gostaria de refletir sobre diferenças resilientes e considerar o papel teológico que os conflitos que não podem ser pacificados podem desempenhar. E desenvolverei essas considerações em conversa com um rascunho de filosofia política, um rascunho político que foi apresentado por Jacques Rancière. E esse rascunho, eu gostaria de mostrar, nos faz pensar ainda mais nuances com termos centrais que são relevantes nesse contexto. Esses termos são termos como participação, consenso e discordância. Vou prosseguir em 4 etapas. E o primeiro passo, eu gostaria de apresentar as características básicas dos pensamentos de Rancière que são relevantes para nós. O segundo passo mostrará que esse termo de discordância desenvolvido por Rancière também é teologicamente compatível. E eu gostaria de escalar isso para um terceiro ponto de eclesiologia. Que condições implica isso para a nossa compreensão da igreja? Em um quarto ponto final, gostaria de brincar com um exemplo concreto. O que significa para a igreja não pensar automaticamente no ponto de vista do consenso, mas principalmente assumir a discordância como um princípio eclesiológico? Em primeiro lugar, em um primeiro passo em direção à filosofia política Rancière, na qual o conceito de discordância desempenha um papel central. Nascido em Argel em 1940, Rancière é um filósofo francês contemporâneo e começou a sua carreira como professor na Universidade de Paris 8, como assistente de Michel Foucault. E ele é mais conhecido por seu trabalho sobre filosofia política e estética. Para Rancière, política e estética estão entrelaçados na constituição do mundo de uma comunidade. As comunidades, disse Rancière, constituem sua ordem política e social através de uma divisão do espiritual. E por isso, Rancière refere-se ao processo de distinção com a qual uma comunidade determina o que é considerado visível, falante e significativo para ela. E a quem participa nesta comunidade é atribuída a esta base. A divisão deve ser entendida em duplo sentido, por um lado, como que permite a participação, e, por outro lado, como aquela que divide e exclui. É por isso que é também o ponto central de Rancière. Em cada comunidade existem aqueles que não têm participação e nem participação na disposição do visível e significativo. A visibilidade e a participação dentro de uma comunidade baseiam-se na exclusão daqueles que são excluídos, que permanecem fora. E Rancière dá um nome a essa proporção dos excluídos. Não só permanecem invisíveis fora da comunidade, como Rancière nomeia aqueles que não contam e que não são incluídos.
Ele nomeia estes que são invisíveis, que não têm nada a que dizer, como a parte não participante. Rancière argumenta ainda que existem duas maneiras pelas quais a divisão do espiritual pode ser realizada e como aquelas que têm participação em uma comunidade podem ser contadas. O primeiro tipo conta apenas as partes reais que compõem a comunidade. Ele só reconhece os grupos que realmente têm um papel neles. Portanto, reflete o mundo de uma forma que faz sentido para nós em nossa disposição social específico de visibilidade. Rancière chama esse tipo de contagem de ordem do consenso. A segunda maneira que as partes de uma comunidade podem ser contadas, ele chama de discordância. A discordância, além do que simplesmente vemos, o que simplesmente está aí, também nomeia aquela parte dos desamparados que não é visível e não tem parte na disposição da realidade. Esse tipo de pensamento introduz uma percepção fundamentalmente diferente da realidade. Embora a ordem do consenso seja uma ordem totalitária que abrange todos aqueles, mas apenas as partes que já têm participação na comunidade. A ordem da discordância, por outro lado, deixa um vazio livre para todos aqueles que estão excluídos da participação. O contador da discordância interfere, assim, na totalidade da composição estabelecida de uma comunidade. A dissidência é o ponto central aqui. A dissidência não complementa simplesmente a ordem da visibilidade pela proporção daqueles ignorados. Não apenas adiciona a proporção do parcialmente não incorporado, mas introduz uma divisão diferente do espiritual que interrompem a ordem normal do consenso e questiona a divisão do visível e do invisível, do audível e do inaudível, pois mostra que há sempre uma parte que é excluída. Para Rancière, a discordância não é simplesmente um confronto de diferentes interesses, de opiniões diferentes, que poderiam ser resolvidos simplesmente através da negociação. Para ele, tal confronto seria exatamente a lógica do consenso, que só vê o que existe. O consenso, portanto, visa resolver um conflito de interesses dentro de uma comunidade que já compartilha uma divisão comum do espiritual e que, naturalmente, também tem o interesse em manter essa divisão e ignorar ainda mais a parte dos excluídos. A dissidência, por outro lado, torna visível a parte dos excluídos como um espaço em branco e, assim, começa um passo em frente. A dissidência é um debate sobre o que você vê e o que você pode dizer sobre isso. E quem é capaz de ver algo e quem está qualificado para dizer algo. Com essas características básicas do desacordo, do acordo com Rancière, eu gostaria de chegar ao segundo ponto e considerar o que isso pode significar teologicamente. Com o seu conceito de discordância, Rancière apresenta uma teoria da comunidade que nos faz capazes de falar através da exclusão de mecanismos e nos permite pensar nos excluídos como parte constituinte de uma comunidade, especialmente os excluídos. E com essa base, desenvolve definições de consenso e dissidência que diferem significativamente da linguagem utilizada pela Igreja Católica. Aqui, o consenso é realmente visto como um princípio norteador. O consenso é considerado como tudo isso, como o ideal que é dado, ou como deve ser combatido na sinodalidade, na escuta mútua benevolente. A discordância, por outro lado, como termo teológico, tem apenas uma carreira muito curta na língua da Igreja Católica. Este termo surgiu nos anos 60 em relação à discussão da encíclica Humanae Vitae e também a objeção que foi levantada contra ela por um grupo de teólogos americanos que expressaram resistência a essa encíclica e seus pré-requisitos.
E no decorrer dessa disputa, houve uma intensa discussão sobre o papel que a discordância pode desempenhar na igreja. Do ponto de vista magistral, foram formulados documentos que buscavam regular a relação entre o magistério e a teologia de forma muito restritiva, deixando pouco a margem real para uma pluralidade de opiniões teológicas. Por outro lado, foram publicados vários estudos teológicos que mostraram por que, quando e sobre quais condições ou circunstâncias a discordância pode ser bastante legítima. Portanto, ambos os grupos tomaram posições muito diferentes sobre a distribuição de representação, poder e poder interpretativo na igreja. Mas acho que podemos argumentar que ambos os grupos concordam sem falar de uma suposição básica comum. Ambos, isto é, tanto o magistério, que queria regular isso de forma restritiva, como os teólogos que queriam criar espaço para dissidência. Ambos os grupos assumem um consenso como uma norma na igreja e colocam a discordância como um fenômeno extraordinário fora do eclesiástico, um fenômeno cuja legitimidade pode, então, ser descartada desde o início ou cuidadosamente ponderada até o ponto o espaço deve ser feito para ele aqui na borda da igreja. Como vimos, Rancière faz exatamente o oposto. Para ele, a discordância é constitutiva, ou o início, por assim dizer, da construção comunitária. Discordância é uma negociação sobre o que é realmente perceptível em uma comunidade e o que é considerado significativo. Para Rancière, para outro lado, o consenso já é a defesa e a administração dessa divisão do significativo, a partir do qual surgiu uma comunidade, uma divisão sempre baseada na exclusão. Precisamente porque Rancière abre possibilidades de reflexão sobre as exclusões, podemos pensar novamente sobre consenso, dissidência e participação na igreja com sua teoria política social. Por outro lado, nos desafia a abordar discursos de consenso e unidade na igreja com cautela e talvez também com uma certa parcela de suspeita hermenêutica. Talvez haja situações, essa é a pergunta que surge aqui, existem situações em que a busca por consenso leva a estruturas estabelecidas de autoridade e poder, não sendo abaladas, mas regeneradas? Quando e até que ponto essa busca por consenso e participação não permite uma nova divisão do espiritual, mas se esgota nas lutas de distribuição do que já pode ser visto e dito na igreja. Mas além dessa perspectiva criticamente analítica, Rancière oferece dissidências nas quais ele também oferece pontos de partida teologicamente altamente relevantes, porque a revelação e sua transmissão eclesiástica também são constelações de visibilidade e invisibilidade, de tal forma que a tradição teológica atribui um papel fundamental, significativo, ao socialmente invisível para a visibilidade de Deus. Em Mateus 25, essas constelações de visibilidade e invisibilidade são negociadas de maneira prominente como lugar de revelação de Deus. Essa é a conhecida passagem onde Jesus diz: eu tinha fome e me deu de comer. Eu era um estranho e me acolhiste. Eu estava doente e me visitaste. O que você fez pelo menor dos irmãos, você fez por mim. Essa passagem é sobre a presença anônima de Cristo, naquelas que estão no ponto cego de uma comunidade. E Mateus 25 aqui liga o conhecimento de Deus com um questionamento da exclusão social. Deus é inesperadamente mostrado naqueles que não são vistos de outra forma. Deus pode ser percebido quando se renegocia, como expressa Rancière,
o que se vê, o que pode ser dito sobre isso. Deus, podemos dizer, na conexão teológica com Rancière, Deus se mostra quando interfere com a perturbação da totalidade, da composição estabelecida de uma comunidade. A representação de Deus pode dizer realmente, a representação de Deus ocorre quando uma dissidência ocorre no sentido de Rancière. Com o conceito de instrumentos de Rancière, podemos usá-lo para descrever os conflitos constitutivos em que uma comunidade negocia o que vê, o que não vê, o que faz sentido, o que não tem sentido nele. Podemos perceber esses conflitos constitutivos como lógica teológica, como lugares onde podemos aprender sobre o discurso de Deus. Esses conflitos, nos quais uma comunidade é constituída, tornam-se lugares onde a presença de Deus pode ser descoberta. O conceito de discordância de Rancière também abre perspectivas eclesiológicas emocionantes, perspectivas de como podemos repensar a igreja. Afinal, a tarefa da igreja é representar Cristo no mundo. Com Rancière, não partiremos mais dos ideais, unidade e consensos como garantidores da tradição eclesiástica. Em vez disso, poderíamos atribuir uma função teológica genuína aos conflitos. A igreja, como representante de Cristo e como a realização do Evangelho, ocorre quando há rupturas, conflitos constitutivos na nossa comunidade, quando esses conflitos se tornam visíveis. Isso me leva ao meu terceiro ponto. Como exatamente isso pode ser traduzido em uma nova imagem da igreja? E aqui, minha tese será de que, se quisermos tomar a decência como princípio eclesiológico, passaríamos da institucionalização como uma perspectiva mais para práticas eclesiásticas de atuação plena e distinção. Meu argumento aqui é que a filosofia política de Rancière fornece recursos para o desenvolvimento de uma teologia do conflito em que a discordância pode ser percebido como um princípio eclesiológico da igreja. Isso significa que a discordância pode se tornar a fundação e o ponto de construção da igreja. E isso, é claro, tem profundas consequências para a nossa compreensão da igreja. E agora, eu gostaria de explorar isso em dois breves pontos. Por um lado, como eu indiquei brevemente anteriormente, a compreensão magistral entende a dissidência como um fenômeno extraordinário que não tem ou apenas lugar limitado na dada unidade e estabilidade da igreja. Em contraste, Rancière nos permite compreender a dissidência como uma prática crítica, como uma prática criticamente transformadora que questiona discursos consensuais para descobrir exclusões invisíveis que já foram constitucionalmente escritas em cada comunidade em sua Constituição. A discordância, diz Rancière, sempre ocorre quando a ordem normal do consenso é interrompida. A discordância não pode, portanto, simplesmente seguir a ordem do consenso, mas está no trabalho como um momento crítico dentro dessa ordem normal do consenso. Para Rancière, a discordância não é, portanto, uma instituição permanente mais, como ele diz, uma identidade aleatória, local e precária, que está sempre à beira do desaparecimento e, portanto, também está prestes a reaparecer. A discordância sempre ocorre quando os excluídos conscientizam de uma ordem nela como um vazio e levam a uma disputa sobre o que ver e o que dizer sobre ela. Como Rancière, Mateus 25 mostra que essas revelações da parte daqueles que não têm envolvimento são nada além de evidências. Também Mateus 25, aqueles que permanecem nas variedades consensual do regime estabelecido, da invisibilidade e visibilidade, e vê apenas aqueles que realmente têm uma participação na comunidade.
Senhor, quando nós o vimos com fome e não lhe demos de comer, e quando te vimos doente na cadeia e não viemos até a ti, para aqueles que não vêm os excluídos e não reconhecem o Senhor neles, a percepção de Cristo permanece fechada. A presença de Deus não ocorre simplesmente de uma vez por todas, mas depende de negociações sobre o que é visível e quem tem algo a dizer sobre isso. Portanto, a presença de Deus não pode ser institucionalizada, mas atravessa acordos estabelecidos de visibilidade e invisibilidade dentro e fora da igreja. Essa transitoriedade, e não uma questão de rotina, é claro, torna a dissidência um princípio perigoso para uma igreja que realmente quer ver como o sacramento da presença de Deus que ocorre nos excluídos. O princípio da discordância exorta a igreja a se tornar um sinal e instrumento de discordância, que interrompe os regimes estabelecidos de visibilidade dentro e fora da igreja. A igreja, como representação da presença de Deus, ocorre aí, quando as lagunas por parte dos que não participam começam em acordo de participação. Isso me leva a uma segunda característica importante de uma igreja dissidente. Em sua busca pela presença anônima de Cristo, nos pontos cegos da disposição social, da visibilidade e participação, a igreja perde sua própria prova. Seu lugar tem que ser determinado uma e outra vez. Se quisermos usar uma discordância como critério eclesiástico, não podemos mais considerar a igreja e o poder da interpretação na igreja como um fato cuja justa distribuição deve ser combatida. Em vez disso, devemos pensar mais na igreja como um evento que se torna o representante da presença de Deus sempre que as constelações de visibilidade são questionadas. Se entendemos a discordância como um princípio eclesiológico, então entendemos a igreja menos como instituição e mais como práticas de atenção plena e discernimento destinadas a expor pontos cegos em uma comunidade. Agora, eu gostaria de lançar mais luz sobre isso, como um breve exemplo. Uma igreja na qual a discordância é percebida como princípio teológico resistente, assim, há uma institucionalização final. Em vez disso, ocorrem práticas de discernimento sensíveis à exclusão, que estão sempre trabalhando nas comunidades. Para isso, para dar um exemplo, eu gostaria de me referir aqui ao debate sobre viri provati, uma vez que acaba de ocorrer em torno do Sino da Amazônia em 2019. Esse debate teve um papel importante no concílio e talvez tenha sido observado com maior interesse em outros lugares da Igreja Universal. A instituição do viri provati pretende prestar assistência sacramental às paróquias da Amazônia diante de um número muito baixo de padres que pode ser melhor garantido. E nas discussões sobre isso, a admissão ou readmissão dessa instituição também foi interpretada como um sinal de que o movimento na compreensão rígida do magistério da Igreja Católica é possível. Os viri provati representam, assim, uma reforma que permite novas oportunidades de participação na Igreja. Ao mesmo tempo, no entanto, esse foco em viri provati também recebeu críticas, e os críticos argumentam que esse foco em uma possível reforma dos escritórios da igreja obscurece os interesses reais das comunidades amazônicas locais e os próprios membros do sínodo, e que eles querem principalmente explorar como a igreja pode ser um aliado na luta contra a destruição ecológica e pela justiça social. Essa recepção unilateral do sínodo, com forte foco na compreensão do ministério, é uma lógica colonial, segundo críticos. Uma lógica colonial que busca explorar
as preocupações das igrejas locais da Amazônia para os interesses das igrejas locais na Europa e na América do Norte. Por trás dessas discussões, eu acho, há uma compreensão específica, ou seja, estática da igreja. As controvérsias em torno da possível reintrodução do cargo do viri probati contrastam com a missão pastoral da igreja, como extra ou como a dada reforma eclesiástica como intra, seja orientação pastoral como extra ou reforma como intra. É um esforço para avaliar a importância relativa das reformas internas da igreja, o desenvolvimento de uma resposta da igreja à crise ecológica global. Eles pressupõem os limites da igreja como fato e negociam precisamente se a reforma deve ser realizada exclusivamente como um extra ou mesmo como intra. Então, aqui, a extra e intra se enfrentam, e, portanto, aí um limite muito estático e predeterminado da igreja é assumido de dentro para fora. No entanto, pela perspectiva da discordância, surgem outras questões que desafiam esses limites eclesiológicos ao longo do ad extra, eclésia e interclésia. Essa perspectiva de discordância nos convida a nos perguntar mais precisamente quem deve ser recompensado pela instituição viri probati com mais participação na representação sacramental. E a discordância também aponta que essa instituição pode não abalar os mecanismos de exclusão já existentes na igreja, mas potencialmente solidificá-los. Posso provar isso em 2 pontos. Se apenas homens foram admitidos no status de pessoas comprovadas, os padrões patriarcais dos quais a autoridade já está distribuída na igreja, e então também se consolida nas comunidades locais da Amazônia. Além dessa diferença de gênero, a instituição do viri probati traz outro mecanismo de exclusão à luz, como o qual a representação sacramental na Igreja Universal pode ser distribuída de forma assimétrica. Charles Collins escreve que essa instituição de viri probati carrega consigo o perigo de estabelecer estruturas de poder coloniais na Igreja. Ele escreve, viri probati recebe os leigos como sacerdotes, mas assume um papel diferente. Eles são responsáveis pela gestão e sacramentos em sua própria paróquia, enquanto os sacerdotes atuam como diretores espirituais de vários viri probati e serviriam dioceses inteiras. Como resultado, Collins prevê assimetria na distribuição da representação da Igreja da Amazônia, que são desenhadas ao longo da categoria de etnia e raça. Ele diz que os viri probati, na maioria dos casos, representam comunidades indígenas, em uma diocese dirigida por bispos não indígenas e assistida por padres não indígenas. Isso estabeleceria uma diferença problemática entre 2 classes de padres ao longo da raça. Com o instrumento de análise fornecida por Rancière, pode-se demonstrar dessa forma que a instituição de viri probati ocorre o risco de não questionar as linhas estabelecidas de gênero, raça e clericalismo ao longo da qual a representação sacramental do poder na igreja é distribuída, mas sim de reproduzi-la. Tal crítica, através das lentes do desacordo, não é direcionada a isso. E isso é importante para mim aqui. Essa crítica não se destina a desacreditar os esforços da reforma dos membros do sínodo. Também não é uma questão de manter uma fixação eurocêntrica nas reformas internas da igreja em detrimento das preocupações indígenas e solidariedade na luta contra a aniquilação. Em vez disso, essa perspectiva de dissidência nos desafia a estar cientes dos pontos cegos e exclusões que inevitavelmente se arrastam em qualquer provisão de participação e representação. A questão central é que a descoberta da parte dos não participantes renegocia os limites estabelecidos de uma comunidade.
Ao colocar no primeiro ponto o princípio da discordância, a questão da exclusão coloca em questão os limites eclesiásticos estabelecidos sobre quais o debate sobre vir e provar que até agora foi orientado. Portanto, ela não pressupõe mais a igreja como uma autoridade determinada. E é então a chamada solidariedade na luta pela justiça socioecológica, como extra, ou se esforça por reformas ad intra. Também mostra que as lutas internas da igreja por representação e participação estão intimamente ligadas a debates sociais mais amplos. O que está acontecendo aqui na igreja em termos de disputas e perguntas é muito forte para se ligar às grandes mudanças sociais aqui. Aqui e lá, os limites da exclusão são traçados ao longo do gênero, sexualidade e raça. Portanto, quando fazemos de uma sensibilidade como princípio no desafio da dissidência, quando fazemos sensibilidade à exclusão, uma prova de fogo para a eclesialidade é uma questão de descobrir as exclusões que são constitutivas de qualquer comunidade, dentro e fora da igreja. E com isso, eu gostaria de chegar a uma conclusão sumária, que eu substituo na entrada para uma igreja democrática. Se a igreja ocorre onde as exclusões se tornam visíveis, então uma igreja que toma a discordância como princípio eclesiológico declara-se não ser congruente com as fronteiras institucionais já estabelecidas da igreja. Em vez disso, a igreja ocorre onde as ordens de visibilidade são questionadas, tanto fora como dentro da igreja. Essa perspectiva crítica de discordância deixa claro que nenhuma proposta de reforma fornecerá uma solução final. Uma solução que pode ser livre de exclusões. E ainda assim, essa perspectiva não nos torna incapazes de agir. A perspectiva da dissidência não pode ser traduzida em uma instituição estável, mas não nos isenta de lutar por estruturas de participação que possam ser menos exclusivas, menos assimétricas, menos hierárquicas, sempre sabendo que fracassaremos. Mais importante, seguindo Rancière, devemos perceber esse fracasso como um lugar teológico da transcendência, um lugar eclesiológico do despertar da igreja e um lugar político da agência transformadora. Porque, como Rancière, o fracasso é um colapso de lugares estabelecidos. Aqueles momentos fugazes, quando outros mundos se tornam possíveis, nos quais mundos possivelmente mais justos podem se tornar possíveis. É claro que esse princípio crítico da dissidência não pode ser usado para construir uma instituição estável. Como já dissemos com Rancière, a dissidência não substitui as instituições de consenso, mas está trabalhando criticamente nelas. Então, se queremos fazer da dissidência um princípio eclesiológico, e espero ter apresentado boas razões teológicas para isso, então tentaremos desenvolver práticas de atenção plena para os pontos cegos nos quais se baseia a distribuição do que pode ser dito e significado na igreja, falando concretamente com vista ao processo de reforma em direção à sinodalidade. O objetivo é perguntar criticamente se essas reformas seguem uma lógica consensual ou a lógica da dissidência. Esta preocupação com uma redistribuição do que já é visível e falado na igreja, ela reproduz a ordem das coisas na igreja por consenso, juntamente com as exclusões nas quais se baseia? Ou existe realmente uma discordância com reformadores, uma negociação sobre o que é visível, expressível e significativo em tudo? Essa pergunta sobre os excluídos tornará o povo de Deus mais democrático. Mais democrático não só no sentido de que o Papa Bento e o Papa Francisco advertiram quando enfatizam que o consensus de Fidelio não pode confundir com a opinião da
maioria sociologicamente verificável, mas democraticamente definido no sentido de Rancière, em que a democracia é definida como autoridade dos não partidários, aqueles que não são contados. Os demos, disse Rancière, não são os plebos, não são os plebeus ou os pobres, mas são os demos da designação daqueles que literalmente não são compreendidos. Os que não contam para nada, aqueles que não contam e não têm direito a ser contados. Nosso olhar para Mateus 25 mostrou que o Novo Testamento também dá autoridade a essa democracia da igreja. Quando a igreja começar a ver aqueles que são considerados invisíveis, na ordem normal, dentro e fora da igreja, então o Cristo se tornará visível.